A família Figarland é sem dúvidas a peça central de One Piece. Sua importância vinda do século perdido, passando pelo seu poder bruto na atualidade, ditam que eles inclusive são aqueles que estarão vivos após a chegada da nova era. Tudo porque o Chapéu de Palha ainda vai estar nas mãos de um deles. E certamente não é The Shanks o Ruivo, e sim o seu filho, que talvez você nem conheça. Bom, quer saber tudo sobre os membros da família Figarland, a árvore genealógica e o próximo herdeiro do Chapéu de Palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo a árvore genealógica da família Figarland, desde o século perdido até a próxima geração. Pois é, já tem próxima geração, o herdeiro do Chapéu de Palha, e explicando diversos detalhes, inclusive uma conexão aí da Bonnie fazer parte da família Figarland. Pois é, esse vídeo tá muito bom. Só de falar aqui já até arrepio. Assista até o final, você vai curtir bastante. Antes disso, participa aqui do sorteio da minha moto. Já tá com mais de 30% vendido. Só 20 centavos cada número você consegue ganhar minha moto, tá bom? Tô repetindo isso nos vídeos, mas é sempre bom lembrar. Meu irmão sofreu um assalto, destruíram a moto dele, não tinha seguro, tá? Então tô fazendo uma ação aqui para mandar minha moto de presente para vocês. Moto equipadinha, vou entregar a qualquer lugar do Brasil, documentada no seu nome. Então 20 centavos, se quiser participar, o link tá aqui. E eu espero que você seja o vencedor dessa superação. Dá essa força aí, tá bom? É isso. Agora sim vamos falar tudo sobre a família Figarland e sua árvore genealógica. Então vamos lá, meus amigos, aproximadamente 800 anos antes da linha do tempo atual, 20 famílias reais de diferentes ilhas ao redor do mundo acabaram formando uma aliança para combater o Grande Reino e Joy Boy. E após a aliança dos 20 reinos reivindicar a vitória, 19 dessas 20 famílias reais se mudaram para a Terra Santa de Mary Joyce, a cidade construída no topo da Red Line, no ponto médio da Grand Line, um local conhecido como o centro do mundo, a morada dos deuses. Apenas a família Nefertari, a família real do reino de Arabasta, escolheu ficar em sua terra natal. Cada um dos 19 monarcas que se mudaram então para Mary Joyce colocou uma arma ao redor do trono vazio, como um sinal de sua proteção sobre ele e como um voto de que o mundo não deveria ter um governante singular. Dentre essas famílias, temos uma que certamente chama muito mais a nossa atenção: a família Figarland, uma das linhagens reais dos nobres mais importantes dos tempos atuais. E você pode se perguntar por que, já que todos os nobres não decidiram se tornar equivalentes quando abandonaram as suas armas perante o trono. Para entender a importância da família Figarland se sobressaindo, é preciso entender a estrutura dos dragões celestiais e como isso mudou com a passagem do tempo. Enquanto eles se referem a si mesmos como deuses dos tempos atuais, a maioria dos nobres são meramente corruptos, cujo status os coloca acima de qualquer outra pessoa no mundo. Nobres como o São Charles mostram bem que essas poderosas famílias do passado definharam e se tornaram o que são hoje. Mas dentro das suas fileiras existem ainda os Cavaleiros de Deus, ou Cavaleiros Sagrados. Como Ibu-sama não é de conhecimento público, os Cavaleiros Sagrados acabam sendo a segunda maior autoridade oficialmente reconhecida pelo mundo, abaixo apenas dos Gorosei. E os cavaleiros surgiram para mediar conflitos entre os próprios nobres com autoridade o suficiente para serem juízes, júri e executores. E os líderes dessa força são ninguém menos que a família Figarland. E é aqui que iniciamos a nossa árvore genealógica para entender por que essa família não definhou nos prazeres e luxúrias que levaram os nobres a se tornarem o que eles são hoje. Quando voltamos 800 anos atrás, temos o rei fundador não nomeado, o rei Figarland. Como os registros de todos os reis são apagados da história para se criar um novo Gênesis, com eles sendo os deuses criadores do mundo, não sabemos de fato qual a localização ou mesmo qual o reino original dos Figarland. Dada informações recentes de algumas figuras dessa família e a sua proeminência em um determinado lugar do mundo, é seguro teorizar que o rei Figarland
muito possivelmente viveu em algum reino do West Blue. Sem dúvidas, esse rei era poderoso. Tudo porque temos o Ruivo dizendo que nasceu lá e um grande incidente que acabou acontecendo também para os lados do West Blue. Então, sem dúvidas, o rei Figarland era poderoso, talvez um dos mais fortes dentre as fileiras dos nobres. Não só por fazer parte do grupo que derrubou o Joy Boy, mas também porque a sua linhagem, com o passar do tempo, se mostrou poderosa o suficiente para mudar o equilíbrio de poder de todo mundo. Eu diria inclusive que esse rei tem uma ambição que nenhum outro nobre possui. Uma ambição tão poderosa que persistiu ao longo dos séculos em sua linhagem sanguínea. E isso acaba evidenciado quando chegamos nos tempos atuais. O atual patriarca da família Figarland, São Garlin, que não é brincadeira. O Garlin, ele é um homem muito confiante. Eu diria inclusive que ele é o mais confiante entre todos os nobres, e isso inclui os Gorosei. Embora aparentemente não seja tão autoindulgente, covarde ou ignorante do mundo quanto os outros nobres mundiais menores, isso não o torna menos arrogante e depravado, porque ele vê qualquer coisa abaixo dele como lixo. Um São Garlin mais jovem mostrou-se muito confiante inclusive nas suas habilidades. Durante os jogos de caça feitos na ilha de God Valley pelos nobres lá no West Blue, um jogo atroz que caçava e aniquilava moradores locais, as mortes recebiam pontuações. E o Garlin, ele iniciou esse jogo com uma autopenalidade de 10.000 pontos durante a competição de caça, cedendo então uma boa desvantagem para tornar as coisas mais competitivas contra os outros nobres. Quando os piratas Rox e Roger desembarcaram em God Valley, o Garlin, ele estava imperturbável e pronto para enfrentar esses piratas, apesar de ambas as tripulações serem as mais fortes do seu tempo, destacando aí a sua disposição de autoconfiança. Algumas teorias sugerem que Garlin era tão poderoso nessa época que supostamente foi ele que deixou uma cicatriz em barba branca, uma marca que arde mesmo nos tempos atuais e que é lembrada quando ele olhava para Shanks, o Ruivo. Garlin foi elevado então ao posto de líder dos Cavaleiros de Deus, e aqui ele mostra o quão implacável ele é. A sua administração de punição para aqueles que quebram as regras e costumes dos nobres mundiais não tem alívio. Acreditando em particular que aqueles nobres que protegem pessoas de status inferior se rebaixam a serem ainda mais baixos do que lixo. Bom, Garlin estava disposto a executar o São Miosgard, tudo porque o Miosgard cometeu um crime, ou seja, defender a família de Netune, Shirahoshi e também os piratas que estavam ali os protegendo. E de fato, assim como os outros dragões celestiais, o Garlin ele é extremamente cruel, sem a menor consideração pelas vidas dos plebeus, considerando eles tão inúteis que o massacre da população nativa de uma ilha inteira, e participar disso inclusive, significa pouco mais para ele do que um esporte. Um esporte inclusive que ele é chamado de campeão. Após isso, ele se juntou às fileiras dos 5 anciões. Garlin rapidamente se estabeleceu como um igual entre os outros Gorosei, falando de igual ali para eles. Apesar de seu status recém-chegado, ele expressou confiança na busca conjunta dos anciões para melhorar o mundo e restabelecer a ordem em face do caos global iminente e da rebelião. E seguindo na nossa árvore genealógica, o Garlin, como todos os nobres, deve ter tido diversas esposas, dado que ele era inclusive popular entre as mulheres nobres já em God Valley. Só que uma em específico chama a nossa atenção aqui para o vídeo da nossa árvore genealógica da família. A esposa que deu luz aos seus filhos gêmeos, Shanks e Shamrock. Shanks, ainda bebê, esteve em God Valley assistindo às caçadas do seu pai, mas durante o incidente ao qual piratas atacaram a ilha, foi escondido dentro de um baú de tesouro, ao qual, para sua sorte ou infortúnio, foi roubado por Gold Roger, que o criou como seu próprio filho. Shanks herdou o melhor da linhagem Figarland: seu poder obliterador e sua ambição alcançada por poucas. Com menos de 14 anos despertou o Haki do rei e o aprimorou a níveis surreais, chegando ao ponto de, ainda garoto, dominar os níveis avançados desse poder com o revestimento do rei. Shanks conseguiu replicar o Camussari de Roger, um feito que
nenhum outro pirata Roger conseguiu repetir. Sempre nos perguntávamos como Shanks era tão poderoso e tinha um haki tão grandioso em um lugar onde frutas do diabo e linhagens herdadas parecem ditar as forças do mundo. A resposta veio quando descobrimos que ele faz parte da família fundadora Figarland. Shanks se tornou um Yonkou há 6 anos e temos feitos memoráveis, como parar a guerra de Marineford, espantar um almirante em Wano apenas com seu haki e devastar a tripulação de Eustas, Capitão Kidd. Agora o ponto interessante é que o Shanks já deu continuidade na sua linhagem. Sim, porque 12 anos atrás ele chegou na vila do Luffy e criou um laço com os locais da vila. Ele passou um ano inteiro por lá e o bar da Makino se tornou seu principal refúgio. Na história de capa do capítulo 614... Makino é visto segurando uma criança enquanto sorri com a notícia do retorno de Luffy. Curiosamente, Oda nos diz que em um SBS que o pai dessa criança talvez seja essa pessoa. Sim, provavelmente essa pessoa. Bom, quando Oda diz essas coisas enigmáticas, todo fã de One Piece sabe. É certeza que elas significam o que você está pensando. O filho de Makino, nascido durante o time skip de 2 anos, é sim filho de Shanks, o ruivo, que ao que parece continuou a visitar o East Blue ao longo desses anos. Vale destacar que na coloração oficial o bebê tem cabelos na cor marrom. Makino tem cabelos verdes e Shanks, bom, vermelhos. E quando você combina verde com vermelho, consegue marrom. E mais um detalhe que comprova bem isso. Na capa do capítulo 806 temos a Makino usando uma aliança no dedo enquanto as pessoas brincam ali com o seu filho. E na capa do capítulo 838 o Shanks estava em um casamento. Muito possivelmente o seu próprio com a Makino. Esse bebê inclusive é teorizado por ser o herdeiro do chapéu de palha que está com Luffy, visto que Shanks pode não aceitar o chapéu, mas em um futuro, como forma de repetição, simbolismo e vontade herdada, Luffy, o rei dos piratas, incendeia o coração do filho de Shanks para ele partir do mar, deixando o chapéu com ele. E seguindo agora para nossa árvore genealógica, temos Shenrock, nosso Nice Pool da família Figarland, atual líder dos Cavaleiros de Deus após a ascensão do seu pai aos Gorosei. Shenrock parece ter herdado os trejeitos do seu pai, adequado ao seu status como um nobre mundial e um cavaleiro sagrado. Shenrock veste um conjunto real que consiste ali em um fraque militar de alta classe. E o Shenrock ele é muito leal ao governo mundial, tá? Tende a menosprezar sim aqueles que não compartilham o sangue dos dragões celestiais, considerando-os semelhantes a plebeus. E, bom, não importa o status, visto que ele falou isso para um príncipe de Elbaf. Ao contrário da maioria dos nobres, que tendem a agir mais impulsivamente quando as coisas não acontecem do seu jeito ou agrado, o Shenrock ele é mais paciente e calculista, preferindo primeiro resolver os problemas com diálogo antes de empregar táticas mais terríveis quando a primeira opção falha. E a nossa árvore genealógica da família Figarland poderia terminar aqui, não fosse por uma teoria infame que ronda essa figura atualmente, de que ele seja o pai biológico de Jared Bonny. Ginny, sua mãe, nasceu 51 anos atrás e logo aos 4 anos foi escravizada pelos nobres e com 13 anos forçada a participar da terrível competição de caça nativa em God Valley. Graças a Ginny, um incidente ocorreu porque ela vazou a localização do lugar para o mundo, bem como que ali havia frutas lendárias e nobres mundiais. Ela fugiu e passou a viver com Kuma, uma amizade que rapidamente virou uma paixão. Eles cresceram e se juntaram aos revolucionários, mas a Ginny, então com 37 anos, foi sequestrada e eventualmente forçada a se casar com um nobre mundial não identificado, tornando então sua 8ª esposa. 2 anos após a sua estadia em Mary Joyce, Jay Garcia Saturno realizou um experimento em Ginny que resultou em um fracasso. E com isso Ginny contraiu a terrível doença da Safira. Ela foi expulsa de Mary Joyce em algum momento e Ginny deu à luz a sua filha Jared Bonny 12 anos atrás. Após isso, ela veio infelizmente a morrer quando tinha apenas 39 anos. E isso claro fez surgir a pergunta de quem era o marido de Ginny e o pai biológico de Bonny entre os nobres. Bom, aqui as coisas ficam sinistras porque o Oda desenhou uma versão dos supernovas com o sexo trocado. E Bonny, quando desenhada como um homem, tem exatamente o mesmo rosto de Shanks, ou melhor, de Shenrock. Shenrock tem 39 anos porque ele é um gêmeo de Shanks, então ele teria 27 anos
quando Bonnie veio a nascer. O fato de Bonnie ter um rosto igual ao de Shamrock torna tudo mais insano. Mas as coisas pioram quando você nota que a Bonnie foi nomeada usando a pirata real chamada Annie Bonny. Uma nobre que virou pirata, só que o mais tenebroso, ela era uma pirata irlandesa. E Shamrock, seu nome vem do irlandês para trevo, de 3 folhas, que simboliza a Irlanda. Com isso temos a linhagem Figarland completa, mostrando que essa é sem dúvidas a família mais poderosa da atualidade. Bizarro, né, galera? Annie Bonny, pirata irlandesa, nobre que virou pirata. Shamrock, trevo irlandês. Complicado isso daí, hein? O Shanks também já continuou sua linhagem, a Bonnie também, e mostra o quão importante é essa família. E tem muito esse tema aqui agora presente em One Piece, né? Os pais biológicos, os pais que criam, com Kuma, com a Bonnie, com Shanks, com o Luffy, com... né? Então tem muito desse tema rolando assim, dos pais não presentes, biológicos. E a linhagem Figarland é sinistra. E eu quero entender por que eles são tão poderosos. Poderosos o suficiente para se teorizar que foi Garlic que deixou uma marca no Barba Branca. Isso aqui é insano, né? Shamrock não deve ser brincadeira, deve ter uma fruta quebradíssima. Shanks, o Ruivo, é o pirata mais forte da atualidade. Tem nível rei pirata praticamente, com aquele Kamusari. É muito louco, essa família aí não é brincadeira. E agora adicionando o filho da Makino e a Bonnie como sendo o Figarland, tudo fica muito mais interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!